Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa sexta-feira, sextou aqui no canal, e sextou daquele jeito, o bilhete da nossa quarta-feira deu green, já vou trazer para vocês o resultado da quarta, mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem tá chegando agora no meu canal, trago uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral de diversos jogos para vocês operarem, criarem as próprias operações de vocês, seja para criar aposta ou seja operação simples, eu trago aqui também no meu canal, tá bom? Então se você gostar e se de fato lhe ajudar os meus palpites, eu só peço aquele like e se inscreva no canal para você receber todo dia os palpites que eu trago para vocês aqui e conteúdos semanais relacionados a apostas esportivas, fechou? Sem mais enrolação, roda a vinheta que a gente vai analisar os jogos agora dessa sexta-feira. Bom, minha tropa, vou ser muito sincero com vocês sobre essa quarta-feira. Fomos muito bem em gols, o que nos ferrou aqui hoje foi cantos. Escanteios foi bem triste, a gente foi para as linhas exatas praticamente. Eu indiquei mais de 7, teve exatamente 7. Indiquei mais de 8, teve exatamente 8. Então esse aqui foi o nosso problema nessa quarta-feira. Mas em si, no aspecto geral, foram bacanas os nossos resultados. Eu acredito que quem soube pegar aqui algumas operações pode ser que tenha fechado o dia positivo na quarta-feira. Pelo menos no grupo VIP eu fechei lá, foi 2x1, 2 greens e um red lá, fechamos positivo, bacana o resultado. Vamos dar uma passada de jogo por jogo para ver como é que foi o nosso desempenho. Jogo do Cruzeiro e do Fortaleza, vamos começar por esse jogo. A gente foi para mais de 7 cantos, teve exatamente 7. Fomos para mais de 9 escanteios numa operação simples, teve 7 escanteios, a odd 1,53, foi o primeiro head de operação simples do dia. Fomos para menos de 4 gols, foi 1-0 para o Fortaleza. Fomos para mais de 3 cartões, teve 8. Cenário de gols, como eu falei, foi muito bacana aqui nessa quarta-feira. O outro jogo foi entre São Paulo e Atlético Paranaense. Indiquei aqui uma dupla chance ao São Paulo, venceu por 2-1. Fomos para mais de 7 escanteios, teve 8, aqui bateu tranquilo. Fomos para a vitória seca ao São Paulo, com uma odd de 1,83, essa operação simples bateu. E a gente foi para mais de 3 cartões, teve 5. Bem bacana que o jogo do São Paulo. Jogo do Santos com o Corinthians, a torcida do Santos interrompeu o jogo no segundo tempo, o jogo acabou antes, se eu não me engano acabou aos 41 minutos, porque a torcida do Santos começou a jogar rojão ali perto da área do Cássio, o goleiro do Corinthians. E aí o jogo terminou antes, tá? A gente foi aí para menos de 4 gols, foi 2-0. Até o momento, o Corinthians venceu por 2-0, depois encerraram o jogo. Se eu não me engano, deu até com uma anulada a aposta na Bet365 e na Betano. Eles anularam os gols, então quem fez a operação para menos de 3,5 provavelmente foi reembolsado. E mesmo batendo a operação, a gente teria sido green, mas no final não foi porque foi reembolsado o valor. Não sei porquê, mas tudo bem. Fomos para mais de 9 escanteios, teve 7 apenas. Essa aqui era a operação simples, odd 1,66. Fomos para mais de 7, teve exatamente 7, como eu falei, tomamos bastante head na linha exata. E fomos para mais de 3 cartões, porque era um clássico, teve 6 cartões no jogo. O outro jogo foi entre Bahia e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro também. Fomos aqui para mais de 1,5 gols, foi apenas 1-0, no finalzinho, o Bahia fez um gol. E foi apenas 1-0, então aqui a gente tomou head. Fomos para o visitante vence numa operação simples, tomamos head aqui também, a odd 1,91. Tinha extremo valor nessa cotação 1,91 para o Palmeiras vencer, mas no final perdeu ali no finalzinho. Fomos para mais de 3 cartões, teve 6, bateu. E fomos para mais de 7 cantos, teve 14 escanteios. Bateu também o cenário de escanteios aqui. O nosso outro jogo pelo Campeonato Brasileiro foi entre Fluminense e Atlético Mineiro. Esse jogo aqui já foi bom, tirando os escanteios. A gente foi para menos de 4 gols, foi 1-1. Fomos para empate anula a favor do Fluminense. Anulou a aposta, porque a cotação estava 1,62 para o empate anula. Como empatou, anulou. Fomos para mais de 8 escanteios e adivinhem só, teve exatamente 8. Tomamos o head aqui na linha exata. Quem pegou para mais de 6, mais de 7, que é a linha que normalmente a gente faz, ganhou. Fomos para mais de 3 cartões, teve 6. Pelo menos cartões nessa rodada foi muito bacana. A gente não tomou nenhum head em cartões. Muito bacana. E para finalizar aqui, ó, nossa Liga Profissional da Argentina, os 3 cenários do jogo do Estudiantes bateu. Caso o empate foi 1-1, menos 3 escanteios foi 6 e mais de 3 cartões teve 9. Então aqui o resultado em si da nossa quarta-feira foi bom, foi meio que uma trocação principalmente para quem operou em cantos, deve ter sido ruim, mas é isso, sempre com muita transparência trazendo resultado para vocês dia após dia, fechou? Agora vamos lá analisar os jogos dessa sexta, que é o que de fato interessa para vocês aqui no canal, bora lá! Bom, minha tropa, vamos abrir a rodada dessa sexta-feira aí na competição do Uruguai, Primeira Divisão.
torneio intermédio, rodada número 3, Liverpool de Montevidéu versus o Nacional. Nacional jogou com o Inter, é um time muito forte esse Nacional, hein, tropa? É um time forte. Odd 3,60 ao Liverpool contra uma odd 1,91 ao Nacional. Esse jogo é às 15 horas da tarde. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, o Liverpool vem em primeiro no grupo. Grupo B, 2 jogos, 2 vitórias, não perdeu até o momento. 6 gols marcados e 3 gols sofridos. E o Nacional em segundo, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. 5 gols marcados e 1 gol sofrido. É uma equipe que sofreu menos gols e tem aqui uma média de gols interessantes também, hein? Bem próxima ao do Liverpool. Se a gente dar uma olhada, o Liverpool pegou o Cerro Largo, que está aqui em sexto, e também pegou o Racing Montevidéu, que está aqui em terceiro. Já o Nacional pegou equipes mais fracas. Pegou aqui, ó, o Maldonado, que é o último colocado do grupo B, e pegou o Cerro CA, que está em quarto, já é uma equipe também razoável. O que eu faria para vocês, tropa? Se a gente dar uma olhada aqui, ó, o Liverpool vem de um bom desempenho jogando em casa, 3 vitórias e 2 empates, muito bem, marcou em todos os últimos 5 jogos, muito interessante esse cenário. E o Nacional fora vem aqui ó, de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Marcou também nos últimos 5 jogos fora de casa. Interessante o cenário de gols das duas equipes. O que eu buscaria? Operação simples. Encontrei valor pelo desempenho do Liverpool em casa numa dupla chance. A odd está mais propícia ao Nacional, como a gente conferiu. Então a dupla chance se valorizou para o lado do Liverpool. Pode ser que esse jogo termine em empate. Porque como a gente viu aqui, ó, o Nacional fora empatou em 3. Venceu apenas 1 de 5. Então a gente ia a favor de uma dupla chance ao time que está em primeiro colocado e vem muito bem nos últimos 5 jogos em casa, para mim faz sentido. A dupla chance está com uma cotação 1,83, tá, tropa? 1,83 para operação simples. Dupla chance ao Liverpool. Eu vou me arriscar pelo desempenho do Liverpool em casa que eu acabei de falar e por ter marcado nos últimos 5 jogos. Quem quiser fazer bilhete personalizado, vai para o Liverpool marcar a qualquer momento. A cotação está 1,40. Para o time mandante, um time que está em primeiro colocado e que vem muito bem em casa, a odd 1,40 para eles marcarem um gol. Eles não precisam nem vencer. Para bilhete personalizado eu faria isso, para o Liverpool marcar a qualquer momento, tá bom? No cenário de escanteios, o Liverpool tem uma média de 3,9 escanteios e o Nacional 4,4. É um jogo muito relevante para as duas equipes que estão ali brigando por pontuação, então eu vou para mais de 6 cantos na partida. Já no cenário de cartões, 3,9 cartões por jogo aí do Liverpool, contra 2,6 do Nacional. Eu vou para mais de 3 cartões na partida. Muito provável que aconteça mais de 3. Do Uruguai, a gente vai dar um pulo na Argentina pela Liga Profissional, rodada 21. O Huracan enfrenta o Old Boys, Nehil Old Boys. Odd 2,63 ao Huracan contra uma odd 3 ao Old Boys. O Old Boys está com uma cotação mais alta porque vai jogar fora de casa, mas é um time que vem melhor em questão de gols e em questão de classificação. Se a gente der uma olhada aqui, ó, esse jogo é às 19, tá, tropa? 19 horas da noite. O Old Boys em 12º, 20 jogos, venceu 7, empatou 7 e perdeu 6, bem equilibrado aqui. 17 gols marcados em 20 jogos e sofreu 16. Já aqui, ó, o Huracan vem em 26º, 20 jogos, venceu apenas 4 de 20, empatou 6 e perdeu 10. 15 gols marcados em 20 jogos e sofreu 24. Eles vêm de uma race horrorosa, 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5. E o Old Boys aqui, ó, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vamos ver em casa e fora. O Huracan vem aqui, ó, de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória em casa. Interessante. A maioria dos jogos deu menos de 3,5. 4 de 5 deu menos de 3,5. E o Old Boys aqui, ó, vem mais equilibrado. 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O que eu faria pra vocês? Dupla chance aí ao Old Boys. Pra mim é um time mais ofensivo do que o Huracan. O Huracan sofreu 24 gols. Então eu faria aí uma dupla chance ao Old Boys. Mesmo jogando fora de casa, nos últimos 5, perdeu apenas um jogo. Então, para mim, faz sentido essa dupla chance. A dupla chance com uma cotação 1,44. É uma odd interessante. Não vou computar a operação simples, porque com isso aqui vocês conseguem montar com escanteios uma odd já interessante acima de 1,60. Então, já é quase uma odd de operação simples, tá bom? Então, a gente vai aí nessa dupla chance ao Old Boys. No cenário de escanteios, o Huracan tem uma média de 5,4 escanteios por jogo e o Old Boys 4,4. Eu vou operar para menos 13 cantos no jogo. Já se tratando de cartões, 2,1 do Huracan contra 2,6 do Old Boys. Eu também vou para mais de 3 cartões na partida. É o que eu faria aqui nesse jogo. Agora a gente vai para o Brasil. Da Argentina a gente vem dar um pulinho aqui no Brasil. Atlético Goianiense enfrenta a Ponte Preta pela rodada 13 da Série B. Jogo às 19 horas da noite também. Atlético Goianiense jogando em casa, cotação 1,82 contra uma odd 4,51 a Ponte Preta.
As odds na Bet365 ainda não estão disponíveis, mas aqui a gente já tem uma base. Se a gente der uma olhada na classificação, o Atlético Goianiense vem melhor colocado e vai jogar em casa. Tá em 10º, 12 jogos, venceu 4, empatou 5 e perdeu 3. 15 gols marcados em 12 jogos e sofreu 20. Tem uma média de gols sofridos maior do que de gols feitos. Já a Ponte Preta em 15º, 12 jogos, venceu apenas 2, empatou 6 e perdeu 4. 7 gols marcados, nossa senhora, e sofreu 12, sofreu um gol por jogo. Tropa, a Ponte Preta de 12 jogos venceu apenas 2. Vai jogar fora de casa ainda, contra o Atlético Goianiense que está em 10º e tem uma média de gols melhor, acima de um gol por jogo. Eu faria aí a dupla chance ao Atlético Goianiense. É uma equipe que venceu pouco também de 12 jogos, venceu apenas 4, mas empatou 5, com 4 dá 9, perdeu apenas 3. Então eu prefiro pegar uma dupla chance ao Atlético Goianiense do que operar aqui em gols. Se eu fosse fazer, eu operaria um under. Deixa eu ver um menos de 2,5 para operação simples. Dos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense em casa, 2 de 5 deu menos de 2,5 e os últimos 5 deu menos de 3,5. Cara, menos de 3,5 é uma linha que eu adoro pegar, né? Eu tenho que ver depois a cotação, vamos dar uma olhada. Já que a Ponte Preta fora, os últimos 3 de 5 deu menos de 2,5 gols e os últimos 5 deu menos de 3,5. Dupla chance, o Atlético Goianiense para bilhete personalizado, ó de 1,20, bilhete personalizado é isso. E para operação simples, menos de 2,5 eu vou me arriscar, menos de 2,5, ó de 1,70. É o que eu vou fazer aí para operação simples. Deixa eu dar uma olhadinha no menos de 3,5 para vocês. Ó de 1,22. Até para bilhete personalizado, quem não quiser fazer uma dupla chance é o Atlético Goianiense. Mas como o Atlético Goianiense vai jogar em casa, é um time mais ofensivo do que a Ponte Preta, eu prefiro pegar uma dupla chance a eles. Mas quem quiser vai pro under aí, que sabe que sempre funciona aqui no Campeonato Brasileiro, tanto na Série A quanto na Série B. Então quem quiser vai pro menos de 3,5 aí, beleza, minha tropa? No cenário de escanteios, o Atlético Goianiense tem uma média de 4,8 escanteios e a Ponte Preta 4,7. Para mim é jogo para mais de 6 escanteios, é um jogo importante para mais de 6. Já no cenário de cartões, 2,2 do Atlético Goianiense contra 3,7 da Ponte Preta. Eu vou para mais de 3 cartões também. Acredito que seja um jogo mais faltoso, pelo menos para mais de 3 cartões. E para finalizar a nossa rodada dessa sexta-feira, do Brasil a gente vai voltar para a Argentina. Argentinos Júnior versus Defensa e Justiça. Ó de 1,91 a favor do Argentinos Júnior, jogando em casa, contra o mod 4,33 a favor do Defensa e Justiça. Esse jogo aqui muito equilibrado, duas equipes muito fortes aqui no campeonato da Liga Profissional da Argentina. Esse jogo é às 9h30. Na classificação, o que a gente vai conferir? O Defensa vem até melhor colocado que o Argentinos Júnior. Tá aqui ó, em 7º, 20 jogos, venceu 9, empatou 6 e perdeu 5. 25 gols marcados em 20 jogos e sofreu 13. É uma equipe que sofreu menos gols que o Argentinos Júnior. Argentinos Júnior em 9º colocado, 20 jogos, venceu 8, empatou 5 e perdeu 7. 23 gols marcados em 20 jogos e sofreu 17. Vai ser um jogo muito equilibrado. Para mim vai ser um jogo para poucos gols. Jogo bem intenso, jogo bem equilibrado aqui no meu ponto de vista. Se a gente der uma olhada aqui ó, no desempenho, o Argentinos Júnior em casa perdeu apenas um jogo. Interessante, foi pro Boca Juniors. Os outros jogos teve um desempenho melhor. 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. A maioria dos jogos deu menos de 2,5 gols. 3 de 5 deu menos de 2,5. Interessante. E o Defensa e Justiça, fora, vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. 2 de 5 deu menos de 2,5 gols. Sinceramente, tropa, talvez eu faria uma dupla chance ao Argentinos Júnior porque vai jogar em casa. Tá? Como a gente viu aqui dos últimos 5, perdeu apenas um jogo que foi pro Boca Juniors. Então acredito que eles possam segurar muito bem as pontas. Eu iria ir para dupla chance ao Argentinos Júnior. Quem não quiser pegar, acha que tá arriscado, vai pro under. A gente já vai dar uma olhada na cotação pro under. Mas eu vou computar aí uma dupla chance ao Argentinos Júnior jogando em casa. Ó, de 1,20 para mim tá interessante. Então eu faria essa dupla chance aí. Fechou? Esse jogo tem características para empate. Então é por isso que eu também tô indo nessa dupla chance. Já para a operação simples, vamos ver se a gente encontra com menos de 2,5 interessante. Menos de 2,5, cotação 1,67. Para mim tá interessante essa cotação para menos de 2,5. Eu faria esse menos de 2,5 gols aqui nesse jogo. Para mim vai ser um jogo bem equilibrado. Pode ser que seja jogo para até 2 gols. Fechou? Já no cenário de escanteios, o Argentinos Júnior tem uma média de 7,3 cantos por partida e o Defensa e Justiça 3,1. É um jogo parelho, um jogo equilibrado, mas é um jogo com uma relevância. Então eu vou para mais de 6 escanteios. Quem não quiser, pela média baixa do Defensa e Justiça, vai para menos 13. Mas eu vou para mais de 6. Aqui eu vou me arriscar no over. Fechou? Já no cenário de cartões, 2,2 cartões do Argentinos Júnior
contra 2,8 do Defensa e Justiça. Eu vou para mais de 3 aqui também. Jogo parelho, jogo importante, eu vou para mais de 3 aqui. Fechou, minha tropa? É o que eu computaria aí para vocês operarem nessa grade fraca da sexta-feira. Tirei leite de pedra, separei 4 jogos aqui que a gente normalmente opera. Então acho que tem valor essas 4 partidas pra gente operar nessa sexta-feira. Se vocês gostaram dos meus palpites, não esquece, deixa o like aí e se inscreva no canal, tá bom? Agora, sem mais enrolação, qual que vai ser o nosso bilhete dessa sexta-feira? A gente vai na dupla chance ao Old Boys, aquela cotação 1.44 me anima, é um time mais ofensivo. E a gente vai para menos de 13 escanteios nessa partida. Forma um bilhete com uma odd de 1,62. É uma odd baixa, eu tô tentando pegar odds acima de 1,70 para vocês aqui no bilhete. Mas foi o que deu para eu tirar desses 4 jogos. Então eu vou para esse cenário aí com uma cotação 1.62. Beleza? Muita cautela, tá, minha tropa? E sigam a gestão aí de banca, coloquem no máximo 3% do capital de vocês por operação aqui no canal. É a minha indicação para vocês terem uma boa gestão de banca. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!